14 de setembro, e creio que vou ter que predicar bem curtito hoje, porque já são 10h47. Domingo 10 de setembro do ano 2025, eu vou falar sobre entre el ventre e la sepultura. Vou falar da mesma vida. Hã? 14 de setembro. Que tem? Eu digo o quê? Ah, sim? Diz 10? Ah, perdão, deve ser porque vi aquela horário. 14 de setembro do ano de 2025, eu vou falar entre el ventre e la sepultura. Porque nos olvidamos, sabe? Nós outros vivimos olvidando-nos de sabe de quê? Da vida. Nos olvidamos de nossa vida. Nos olvidamos. Quedamos presos, como eu dizia um pouco, não? A lo material, a la plata, a los bienes, retenemos, a falta de amor, a falta de comunhão, a falta de unidade. Quedamos presos a toda essa loucura humana de desordem, que até um pouco de, não sei, de desordem psíquica, não humana, é sentido porque, irmãos, nós outros necessitamos viver em sociedade, não? Isso já se ha hecho experimentos científicos diversos. O ser humano, ele não consegue viver solo. Há animais que podem não viver solo ou que não vivem em bando. Há animais que vivem em bando e há animais que vivem solo. Não? Pero o ser humano, ele vive extremadamente em unidade com o outro. O ser humano não pode viver solo. O ser humano tem que manter a comunhão os uns com os outros, porque senão não logra, não? Por isso os países eles fazem em economia, criam economia entre os países, não? Relações econômicas. Por quê? Porque, vou ter isso, eu te vendo isso, e eu te compro, que eu não tenho, e vou não ter, eu te vendo, não? Então, os países fazem isso. E quando tudo isso vai em equilíbrio, está muito bom, não? E quando não vai em equilíbrio, vemos como o mundo está, não? Uma loucura econômica, uns países muito ricos e outros países muito pobres, pero isso devido à falta de hermandad, não? E quero falar sobre entre o ventre e a sepultura, por quê? Porque nos olvidamos que nós outros um dia fomos assim, ó, mira aí, o feto, não? A luz, se a descoberto a ciência, não? Puderam captar o momento exato que, na verdade, já hão hecho várias predicações, não? Por isso que eu, às vezes, não me agarro tanto, de los hechos científicos, ou não pongo eles como centro da predicação, não? É um erro, inclusive é um erro teológico, não? Homilético, a ser isso, pôr o centro da predicação algo que não é bíblico, tá bem? Então, quantas predicações já escutaste? Não, vós fuiste o espermatozoide vencedor, não? Até puseram como título, não? Ele vencedor. Vós fuiste aquele que já venceu, já nasceu. E mentira, vós não fuiste o espermatozoide vencedor, sendo que descobriram que é o óvulo que elige o espermatozoide melhor. Então, vós fuiste o menos pior, então, não? Fomos menos pior. O óvulo de nossa madre, ele riu o espermatozoide melhor que tinha nosso padre. E assim nascemos nós outros. Nós fomos. E eles puderam filmar o momento de explosão que emite uma luz quando o óvulo permite, não, que o espermatozoide entra, emite uma luz aí. É um momento que aí concebe a vida. E que incrível é que a luz, não? Que a luz emite uma frequência, não? E que tudo o que existe é uma frequência, uma onda que está correndo aí por el aire. Como hablam na teoria das cordas, que também é uma teoria, não vou quedar falando de ciência cá, pero que é muito hermosa, não? E que poderia levar a nós outros entendermos todo o que existe. E aí está Deus haciendo essa obra. Então, esse é o primeiro versículo que vamos a ler, esse salmo.
Tenho outro microfone cá, preparado já. Vamos a ler esse salmo, que é um salmo muito hermoso, que me encanta esse salmo 139, essa parte que habla sobre isso, não? Que me formaste, porque tu me formaste mis entranhas, tu me hiciste en el ventre de minha madre, hiciste, e me gusta essa parte aqui, ó, entreterrido, vamos seguir legendo. Te alabarei, porque formidáveis, maravilhosas são tuas obras. Estou maravillado e minha alma lo sabe muito bem. Não fui encoberto de meu corpo, bem que em oculto fui formado. E entreterrido, não? Parece aí quando está sendo crochê, ponendo um hilo com outro hilo, não? E tem dois pedaços, é incrível essa coisa, não? Tem 2 pedaços de hilo, e aí vai juntando, e daqui a pouco, com as agulhas, se transforma em algo hermoso, não? Às vezes, há uma carragena de hilo, todo tirado, todo enredado, e de repente, o resultado final é como uma obra de arte, não? E então, vocês me quedo pensando nisso, que Deus foi allá e tinha só o embrião, não? Um óvulo e um espermatozoide, e daí isso, um embrião, e nasceu e começou a se formar com todas as proteínas, vitaminas e minerais e tudo que necessita para a vida, foi começando a dar forma, como diz acá, entretejer, que seria o verbo, não? Entretejer. Já foi o que disse. Vou ver aí a gravação, vai escutar. Em lo mais profundo da terra, meu embrião viram tus olhos, e em tu livro estavam escritas todas aquelas coisas que foram logo formadas, sem faltar uma delas. Outra coisa que me surpreende é mi embrião viram tus olhos. Hermanos, eu estou estudando, tentando entender um pouco, não? Lo espiritual. Eu sou escéptico, muito escéptico para as estupidezes de manifestações espirituais, pseudas espirituais, pentecostais. Sou muito cético para tudo isso. Pero eu sou espiritual. A verdadeira espiritualidade está em quê? Em buscar e aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é ser espiritual, não? Poner em prática a palavra de Jesus. E eu he visto uma reportagem ayer de um cego de nascença. Sabe o que é cego de nascença? Cego de nascença é o tipo que nasceu cego, que nunca viu. Que inclusive não tem é o órgão responsável pela visão. Não é que tem um ojo que está com defeito, ou não é que quedou cego. Ele não tem ojo. Ele não tem ojo diretamente. E o tipo de burra paisagem. Paisagem. Não objeto, porque o objeto, o cego, ele consegue ver e consegue ter a ideia de dimensão por meio do tacto. Ele consegue ver por meio do tacto, porque ele agarra esse cá e se dá conta das dimensões, e aí ele poderia se dar conta, não, e dibujar. Mas como ele vai tocar toda uma montanha? É o sol, é o horizonte, porque o outro está falando, como que uma pessoa vai falar com ele e ele vai ter a ideia se ele nunca viu? Como que ele viu, então, se não? Me quedei pensando em tudo isso, e estou pensando todavia nisso, não? Pero esse versículo acá, por exemplo, hoje, assim na predicação, essa palavra Deus me deu na madrugada, quando eu levantei para ir ao banho, que infelizmente levanto várias vezes para ir na madrugada, e foi me acostar e não podia dormir, e Deus estava falando, entre o ventre e a sepultura, só dizia isso, e eu me quedei assim, que vou a plantear hoje na predicação, não? E comecei a buscar e vi vários versículos, que tanto vou exponí-los. Hoje não é uma predicação, vamos dizer, textual ou expositiva, senão uma predicação temática, não? Esse é o tema. Meu embrião viram tus olhos, e essa capacidade que temos de ver, às vezes, de sentir algo espiritual, é algo que nos passa, ou saber o que vai passar,
tinha essa media premonição que chamam, não? Não estou falando de uma mística religiosa, não quero que vocês caigam em uma pabada espiritual, pero quando nós outros começamos a ter uma conexão maior com Deus, começamos a entender o entorno, não? Às vezes eu miro as vidas, analisando qualquer que está ao redor meu, não para mal, sino para bem, e começo a entender, e escuto as pessoas falarem, e vejo ou companheiros da escola, ou professores, não, e como falam, eu digo, mira, e como temos a visão de uma pessoa, às vezes, que é uma visão muito equivocada dessa pessoa, às vezes temos, não? E quando vamos ver, como dizia minha professora, minha atual professora de linguagem 3, não, é uma russa, e ela é muito rígida, brabíssima. Eu tinha até medo de me anotar com ela, não? Pero não deu outra, eu tive que me tocou ela, porque não tinha outro dia que eu podia ir ao conservatório, porque como já estou no nível 3, já não tenho mais fecha. E ela é uma pessoa maravilhosa, incrível, muito boa professora. Simplesmente a melhor professora que já tive, e como explica bem, e como te dá a luz, e se você não entende, a gente explica novamente, e diferente de outros professores que tive, que realmente foram absurdos de ignorantes, alguns, e feios e malos, pero essa professora é muito boa, e ela dizia, a gente tem medo de mim, agora sim, que ela já é muito exigente, é ultra exigente e não te deixa passar, nem na notita que vai te equivoca. Como é meme, não? Que aparece aí como é que é o nome dele? O DiCaprio, não? Aí te equivocaste, hein? Aí te equivocaste. Não é assim. Aí te para a música, manda ser novamente. Pero você sai de aí perfeito, não? Porque isso ajuda muito em las classes, todas as classes são assim. E ajuda muito na prova, porque já vamos preparar uma prova e a maioria aprova. Só não aprova realmente quem não estudou, quem não realmente não viste. A gente que não sei, se matricula para estudar uma carreira ou algo e não quer estudar, não? Mas não vou quedar falando de mim nem desses exemplos. Vamos falar outro exemplo acá de Jeremias capítulo 1, no 5, que diz: antes que te formaste en el ventre te conheci, e antes que nascera te santifiquei, te di por profetas a las naciones. Que outra palavra de bendição e muito usada por nós outros, não? E Deus nos ensina com tudo isso que todos nós outros tivemos esse início, não? Esse início em la vida, e que a vida tem um valor tão grande. A vida foi hecha para ser vivida, tem um valor tão grande a vida, e nós outros quedamos deixando a vida passar. Deixamos a vida passar e de repente chegamos aos 40 anos, como eu tenho, não? Na franja de 40, tenho 43, quase chegando na metade da franja dos 40. E a Gégio tinha 20, não? A Gégio tinha 20. Quando eu tiver 58 anos, 59, eu já vou viver mais em Argentina que em Brasil. Imagina, não? Félix já é mais argentino que paraguaio, não? Por a idade que tem acá. E como passa o tempo? E nós outros às vezes quedamos presos a coisas tão pequenas. Eu estou falando de coisas muito profundas hoje, não? A palavra de hoje é para reflexionar, não é para desviar, é esse ponto. Eu estou falando da vida, da existência, não? Então você tem muito para falar, filosofar, e já são 11:02 e eu empecei 11:47. E não quero seguir falando muito, porque é mensagem curto e objetivo para deixar vocês pensando, se é que querem pensar em la semana sobre isso, pero deveriam, não?
deveriam pensarem nisso, não só ali na semana, pero sempre, não? Cada ser humano é uma obra divina, não? Somos uma obra hecha por las manos do Senhor. Ele nos teceu no ventre de nossa madre. Ele isso com cada cuidado, nós outros. Uns nasceram no que chamamos mais normais, outros menos normais. Um nasce com braço, outro nasce sem braço, pero não importa. Deus nos ha regalado a vida, e toda vida que nasce tem uma capacidade, não, diferente, e tem um propósito. Essa semana eu estava fazendo um estudo sobre a parábola de los talentos, porque Rusto estava falando com um amigo de Brasil e ele tinha uma dúvida, e eu estava falando com ele. E para todos Deus deu um talento, não? Ao menos um. E todos os talentos são importantes. O que Deus deu mais talento não é mais importante de aquele que Deus só deu um talento. Não é mais importante. Porque ao final, Deus se honrou com aquele que de um talento não hizo nada. Por quê? Porque aquele um talento dele era necessário que prosperara aquele talento. Era necessário que ele hiciera algo com aquele talento, algo este que ele não lo hizo. Então, se Deus se honrou com ele por isso, porque tu talento é importante. Cada um de vocês tem um talento que será agregado nessa igreja que vocês estão. Nessa igreja, vamos dizer, parte da igreja del todo, que é a igreja de Cristo. Cada um de nós outros somos importantes e necessitamos, não? E aí está, no que eu vou falar agora, não? A vida como parte da existência, mira a existência da vida, não? Estou falando da ordem natural da vida, não? Nascer, aí está o bebezito, aí o ninho, aí o meio adolescente, o jovem, aí o jovem adulto, o jovem senhor e o viejo, não? E o viejo, aí está o viejo. E nos vai cambiando, não? Nos vai cambiando um pouquinho, vem aí lá, como é, la rionheira, aumenta aí, aí está. Nos vai passando isso em la vida. Nem todos chegam assim, viejo como Félix, tão forte e lleno de vida, não? Bem, pero nos vai passando a vida, a existência, e temos que valorar cada momento, e valorar essa mesma existência que Deus nos ha regalado, não? E nos olvidamos. Eclesiastes 3 nos acorda que todo tem seu tempo, não? Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Aí está falando da existência, pero dentro dessa existência há outros tempos, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo que eu me vou enojar, pero depois há o tempo que eu tenho que me reconciliar, que Jesus nos ha ensinado a que hagamos isso o mais antes possível, não? Ele disse, não deixe o sol poner-se sobre o vosso enojo. Por quê? Porque seria muito mal que nós outros vajamos a dormir enojados. Já conseguiram dormir enojado? É difícil, não? Às vezes não conseguimos dormir enojado, que damos toda a noite pateando, girando de um lado para o outro, não sei, não, dá começão, nos pica, hã? Sim, de um lado ao outro, às vezes cagemos da cama, às vezes não dá gana de ir no banho, às vezes dá gana de tomar água, não sei, de comer, abrimos uma geladeira, não? Glória a Deus, isso me passava em minha adolescência, que hoje eu não tenho gana de comer lá à noite, não. Graças a Deus, na madrugada. Ao menos um problema menos, não? El hombre nascido de mulher, corto de dias e lleno de turbação, de Robin, em La Filosofia de seu livro. Sabemos que passou com Robin, passou muita desgraça junta, não? Coisas que quiçá nós outros nunca hemos experimentados e nunca vajamos a experimentar, e ojalá que nunca passe em tua vida o que passou na vida de Robin, nem em tua vida, nem em minha vida, muitas graças, nem em tua vida, nem em minha vida, porque é algo realmente difícil. Juan 10:10, Jesus diz, eu he venido para que tenham vida, e para que tenham vida em abundância. E mais allá de tudo o que nos pode passar na vida, nós outros temos a vida. E temos vida em abundância. Jesus vindo para isso.
e o maldito evangelho da prosperidade arrebentou com essa ideia da abundância de vida. Não creio que a abundância de vida é igual à abundância de recursos financeiros. E aí vós ganha muita plata e perde a vida. Ganha muita plata e perde a vida. Ou nem ganha muita plata, pero vive buscando muita plata, e é nesse processo de buscar muita plata, perde a vida. O importante da vida é vivê-la com muita plata ou com pouca plata. Saber ter muito, se tenes muito, e saber ter pouco, se ter pouco. E ser feliz com poucos recursos. E também saber ser feliz quando tenha muitos recursos. Porque às vezes quando tem muitos recursos, queda. Tiago, ai, tenho medo de perder, tenho que acessar investição lá outra, estou tão nervoso com tudo isso, tenho que aprender a desfrutar da vida. E desfrutar da vida não é um devaneio. Tem essa palavra devaneio acá? Não é um carnaval. Vamos dizer um carnaval, sabem que é um carnaval, não? No carnaval, tipo, estou falando um carnaval mesmo, bem mundano, não? Carnaval de Rio de Janeiro. Tipo, ele vai para quedar louco, não? Eu dizia meus amigos, companheiro da casa de infância, não? Que julgavam, não, hoje à noite eu vou e vou tomar todas. E qual o propósito? Não sei, tomar todo, depois me quedo louco. Ah, isso é bueno? Eu nunca he experimentado. Quizás seja bueno, não sei. Por suposto que não, porque depois no outro dia vemos e lá as histórias, e muitas vezes caía, se golpeava, ou hablava pabada, e ao final nem quedava com a tica que queria e passava um montão de coisas, de problemas por causa dele carnaval, não quer dizer, caíam na vida promíscua ou louca. E aí tá, que é isso aí? La morte, não? La tumba vazia. Pero la morte é onde todos nós outros vamos chegar. A morte é a única certeza que temos em la vida. Em la vida, nós outros queremos ter várias certezas. Queremos estar lleno de certezas e de seguridades em la vida, não? Por exemplo, amanhã vai chover? A Antonella já sabe, que não sabemos. Vós já sabe. Sabe ou não sabe? Sim que sabe, porque mira a confessória, não? Aí já sabe, se vai chover amanhã. Nós outros queremos várias certezas em la vida. E buscamos verdades e verdades. Todos buscam a verdade, pero só há uma verdade, que sabemos que é Cristo. Pero queremos estar llenos de certezas. Pero todas as pessoas do mundo que pensam, que têm a capacidade cognitiva de pensar, de entender, de estar dentro do mundo, sabendo quem és, que sabe quem és, não? Porque a gente aqui que tem um problema mental muito grande que não sabe quem és, não? Que às vezes está internado numa clínica que já perdeu a capacidade de saber quem és. Pero toda pessoa que sabe quem és, sabe que vai passar o que com ela? Que um dia já vai morrer, não? Pero que se alguém vai dizer, te rechaço. Não diga isso. Porque não queremos saber da morte. Pero é a única certeza. Eu não sei amanhã o que vai passar. Não sei. Não sei se Jesus vem, não sei se o sol vai chocar, se vem alguma coisa, golpeia a terra, é uma catástrofe. Não sei se alguém está já sentado em sua toda poderosa e decide simplesmente apertar um botão e começar uma guerra nuclear e uma delas bombas cai em minha casa. Não sei. Não? Quem saberá? Com políticos tão estúpidos, idiotas e instáveis emocionalmente, que quizá não tenham padre nem madre, que foram bebês de proveta, não? Não sei. A gente que não tem laços familiares, não? Estou falando dos políticos que são tão corruptos e tão, não? Querem ser-se deuses, que são tipo, quero apertar esse botão, aperta, lança um míssil no outro, bueno, aí começam a tirar míssil no outro nuclear, se explota a terra, não sei o que vai passar amanhã, pero uma segurança temos que vamos a morrer um dia, pero vamos a morrer, pero vamos a ressuscitar junto com Cristo, porque Cristo já pagou o preço, a tumba está vazia.
El cristiano tiene todavía la esperança, aún depois de la muerte, porque la muerte para nosotros es bueno, es vida. Então, a palavra de hoje é para que reflexionemos acerca de lo que estamos fazendo acá nessa terra. La sepultura não é o fim. Hebreus 9, 27. Aunque está estabelecido para os homens, não, que moram uma sola vez, e depois dessa venga o juízo, assim completa o versículo, pero para nós outros, o juízo será no de condenação, aqueles que aceitaram a Jesus em seu coração, o juízo será para que nós outros vajamos a viver com Cristo. Jesus Cristo dijo em Juan 11, 25, 26, eu sou a ressurreição e a vida. E em 1 Coríntios 15, 55, 57, Pablo explica, não, de la morte, de onde está a morte, tu aguijón, de onde está o poder de la morte? Não tem poder nenhum. Sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte não tem poder. Nos vai alcançar para dar um fim a esse corpo de morte, esse corpo que está deteriorado por el pecado, esse corpo que temos, que vai à sepultura. Pero nós outros não somos corpo solamente, nós outros somos corpo, alma, espírito, nós outros vamos a ter um novo corpo que o Senhor nos vai dar, um corpo glorificado. Então, qual é a conclusão dessa predicação? Qual a reflexão que o Senhor nos traz, não? A vida, por suposto, está marcada del ventre à sepultura e está marcada por nossas decisões. O que vamos fazer aqui, não? Lutas, gozos, tristezas, nosso chamado, tudo o que nos passa cá, não? Agora, nesse espaço de tudo que nos passa cá, vai revelar o que somos por meio de quê? Da fé que temos. A fé que está trabalhando em nossas vidas, nós outros trabalhando por meio da fé, vai ser nos contestar essas perguntas. Eu pus cá como perguntas, não? Essa é a reflexão de hoje, são perguntas. É para que ustedes vajam a casa que quer de te latendo isso. O que estou fazendo cá nessa vida? Vale a pena vir à igreja? Vale a pena dar plata à igreja? Para quê? Se tudo é o mesmo, ao final, se eu dou, se não dou, vale a pena ir. Se eu vou, se eu não vou. A gente que não vai, e a gente que vai, hace isso. E a gente que não vai, Então, quedamos sempre comparando e buscando uma conclusão para nossas ideias, pelo que realmente és. O que esperamos da vida? Esperamos, eu congrego, eu dou dízimo, dou ofrenda, Deus é obrigado a me bendecer. O que esperamos da vida? Que Deus haga tudo por nós outros? Ou que nós outros hagamos tudo e Deus não hace nada? Deus não hace nada. Que hoje, que legados estamos deixando? Não? Memórias de meus familiares que aprendi com meus abuelos. Coisas boas, muito poucas. Posso ter aprendido muita coisa com meus abuelos, como não fazer. Não? Como muita coisa com meu padre aprendi como não fazer. Também aprendi coisas boas com meu padre. Pero aprendi muita coisa com meu padre como não fazer. Como não deve ser. Não? E me encantaria que minha hija tivesse muita lembrança de mim, como deve ser, como um ser humano deve ser. Deve ser igual ao meu papá, porque meu papá é igual a Cristo. Como dijo Pablo, sede meus imitadores, como sou de Cristo. Não estou me ponendo como super-herói cá, ou super soberbio. Não, eu estou usando a Bíblia, estou explicando por meio da Bíblia. Cada um de nós outros devemos ser igual a Jesus e deixar essa hoja, não? Esse legado. Estamos administrando bem nosso tempo? Tempo, não estou falando se chegou tarde lá à igreja, se faltou, não estou falando isso. Tempo de nossa vida. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Só no Netflix? Não, já, cheguei em casa. Não mais é o melhor. Aí tem todo, não? Isso é o melhor. Glória a Deus por mais. Não sei quem truteou essa coisa aí, pero truteou muito bem, não? Então,
Tá bem ver uma série, hein? Orro, tá bem. Não sei se minha mulher vai encontrar uma série boa aí para nós outros ver. Hemos visto algumas séries boas aí esses últimos meses, não? Que falou muito, eu me inspirei muito, me inspiro nas séries, hein? Em cada coisa, personagem, eu miro, eu vejo, mira, isso daí é... E me dou conta de lo que está falando nas séries também, não? Está falando da ideologia, vem com toda a ideologia mundana de hoje, e eu posso aplicar em minhas predicações, no dia a dia, porque a série habla do dia a dia. E então, como diria o poeta, a vida se repite no arte, não? O arte se repite na vida e a vida se repite no arte. Porque é assim, o arte, se não existir o arte, não existiria vida. E a vida está expressada em meio do arte, não? Assim é o arte para nós outros. Então, como exclamação e não como pergunta, eu pus aí, não? É tempo de quê? De amar. Hoje é tempo de amar, de perdonar, reconciliar, reflexionar, de combater o mal, de renovar o entendimento em Deus, como Pablo habla em Romanos 12. Então, essa é a predicação de hoje. 47, 57, 7, 8. Aí, tardei 40 minutos, 30 algo de minutos de predicação. Reflexionem acerca de tudo que passa em la vida de ustedes. E não creio que a vida é, só sou feliz se a vida não é sacar foto já na Torre Eiffel, ou então se tem que ir na Torre de Pisa, ou tem que ir em Alemanha ver já os mundos. A vida não é. Se vós pode ter condição financeira para ir, vaja. Ou se é tu desejo muito profundo em tu coração, tem tanta gana de ir, não trabalhe em tu vida, empreenda para que possa ir. Pero não queira ser algo tão custoso quando falta recursos em tu casa, em tu lugar, quando vai pelear. Não perca tu vida por algo específico, não? Queiram melhorar de vida, pero não perca a vida em processo. Porque ao final nos morimos de trabalhar como veio. Não, temos uns amigos que comprou uma casa hermosíssima, parece de película. Pero ele já está com câncer no processo. Já tem um câncer. E pode, quiçá, morrer antes de conseguir pagar a casa e deixar a deuda para a família. Que vai perder a casa. Ojalá que não, pero há uma possibilidade que perca a casa. Ou que a casa se deteriore. Porque é como Jesus disse, se esse edifício acá que temos, se essa tenda que temos acá, se desiciere, temos um edifício já arriba com Deus. Nossa casa é celestial. Não quero dizer que se tua casa está aos pedaços, vai deixar, não? Igual a minha, tenho que arreglar. Arregle. Pero que tua vida não seja de la cuna a la sepultura efímera. Não sejamos vazios. Tengamos substância. Seamos alguém. Entende? Não sei se consigo me expressar. Hoje eu já não vou falar mais nada. Vamos. E nem vou orar no final dessa predicação. Eu estou me enorrendo. Mentira. Não me enorrei com nada. Pero não vou falar mais nada mais. Estou dizendo, se há alguém. Há muita gente, como dijo Pablo, o homem natural, ele vê sua cara no espejo e depois sua vida como é. Há pessoas vazias, seres, como já dizia Eclecto, como é que era o nome dele? Euclides, não era? Um filósofo antigo. Não ouvi o nome dele, que andava com uma linterna no meio do meio-dia. Já estou buscando ombres. Erógenes. Epictetus. Me ouvi o nome dele. Me parece que é esse daí que voz de Cristo. Me parece que ele andava com a linterna na mão. Ou seja, uma ironia, não? Para que uma linterna ao meio-dia? Quanto mais com uma luz de vela daquela época que nem alumbrava nada. Ele estava ironicamente buscando um homem, porque na sociedade não há seres humanos
Nós outros estamos cada dia mais, como é que é? Como os ticos hablam aí, reptilianos. Somos humanos realmente quando estamos em Cristo, que reconhecemos nossas falhas, nossas limitações. Até aqui a predicação.